pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 dessa sessão especial de vídeos. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo. Aqui falando mais sobre, a gente precisa registrar todo o dinheiro que entra e sai, mantendo um livro diário. Isso aí, as transações envolvendo dinheiro feitas com moeda física, né, também envolvendo o seu negócio. E a gente tenta manter também, isso a gente fala sobre o fim do período contábil, né? A gente precisa manter registro que explica o seu estoque comercial ao final de cada período contábil. Por que a gente não fala aqui nesse caso o ano contábil? Porque lá em Hong Kong, mais para frente a gente fala um pouco disso, mas é possível que as empresas escolham o final do seu período contábil. Geralmente as empresas brasileiras acabam optando para que isso fique ali em conformidade com o que a gente já tem no Brasil, até para facilitar o processo. Mas, ao fim de cada período, a gente precisa apresentar, por exemplo, a gente precisa mostrar os registros de estoque. O que a gente tinha no início e o que a gente tem no fim. Porque isso vai ser considerado também para ali determinar se o negócio possui ou não um lucro considerável tributável, né? Em certas circunstâncias também, algumas mercadorias são tratadas como estoque, independente delas estarem em posse efetiva do negócio. Por exemplo, se estiver na mão de algum agente ou algum representante, se elas estiverem mantidas em um armazém externo, se elas estiverem no depósito aduaneiro ou se elas estão em trânsito. Então, se eu vendi de Hong Kong para o Brasil e no final do meu ano contábil a mercadoria ainda está no navio, ainda está sendo transportada, ela vai sim ser considerada parte do meu estoque, porque ela ainda está em trânsito, não chegou em mãos do cliente ainda, então ela deve ser registrada. O custo também do estoque comercial, ele não inclui só o custo de compra, mas também frete, custo de fabricação, a parte não vendida, incluindo custo de trabalho e também a gente deve utilizar isso, né, para evitar que as despesas do ano elas sejam superestimadas. Então, tudo que está relacionado aos seus produtos em estoque, eles vão ser deduzidos depois do seu lucro tributável, né? Para a gente determinar os lucros tributáveis de uma forma correta, o estoque tem que estar na data do balanço, ele deve ser avaliado naquela data, né? E também a gente precisa de documentos que provem ali o inventário para eles que possam ser compilados e mantidos também junto com os outros registros comerciais. A gente tem aqui lá em Hong Kong, né, a permissão para reivindicar um subsídio inicial para itens como máquinas, equipamentos, edifícios industriais adquiridos durante o ano e que foram utilizados para produzir lucros tributáveis, né? Então, eu posso deduzir isso quando eu vou fazer meu balanço. Se eu comprei uma nova máquina para produzir, eu posso tirar o valor dessa máquina também. E a gente também tem direito à dedução anual para desgaste e deteriorização. Então, se eu comprei uma máquina que custou 100 mil e no final do ano, depois de ser utilizada várias vezes, ela já não vale 100 mil, a gente tem direito a fazer uma dedução no valor desse ativo para o nosso balanço final. E a gente também tem que manter, né, registros dessas deduções e depreciação, já que elas são reivindicadas para calcular também, no final do ano, o que a gente colocou de dedução e depreciação nos lucros tributáveis, né, nos anos subsequentes. Então, a gente precisa manter registro disso. Agora, Bom, falando um pouco sobre a conformidade anual, vou só passar a palavra para Maria Laura, que ela vai explicar para a gente como que funciona. bom, pessoal, agora, né, a gente passa para o outro ponto do nosso bate-papo e nós buscamos trazer aqui algumas bases da conformidade anual em Hong Kong. Então, em relação a esse tópico, é necessário a gente observar quais são os requisitos básicos que se dão de acordo com o fim do ano fiscal e a data de aniversário da empresa, né? Então, toda empresa privada local, ela tem que cumprir com as obrigações administradas por essas duas entidades governamentais, que é o Companies Registry, ou Registro de Empresas, e o Departamento de Receita Interna, né? Então, o registro de empresas é o departamento responsável pelo registro de empresas locais e não locais em Hong Kong. E essa entidade mantém registro de empresas ativas e dissolvidas, né? E entrando mais uma vez na seara da manutenção de documentos, começando pelo registro de negócios, ele deve ser renovado na data de vencimento programada. Normalmente, se você tiver solicitado um registro de negócios de 1 ano, a gente recomenda que prepare a renovação desse registro antes do aniversário da empresa, né? E aí, para um certificado de 1 ano, a taxa desse registro
é de 2.150 dólares de Hong Kong, e para um certificado de 3 anos, essa taxa passa para 5.650 dólares de Hong Kong. Para aumentar também a transparência do negócio, uma empresa incorporada em Hong Kong, ela deve manter informações atualizadas sobre a propriedade beneficiária, mantendo assim um registro de controladores significativos. Este registro ele tem que ser mantido no endereço da sede registrada ou então em algum local em Hong Kong, né? Nesse último caso, a empresa ela vai ter que apresentar um formulário à entidade de registro de empresas, informando a localização desse registro, né? O registro ele também tem que estar disponível para inspeção, e o não cumprimento disso pode resultar em multas, tanto para a empresa quanto para a pessoa responsável pela empresa. Adiantando também um pouco mais o assunto, toda empresa de Hong Kong, exceto aquelas que têm status de inatividade, elas têm que passar por uma auditoria financeira anual de acordo com a entidade que seria a ordem das empresas, né? Isso vai se aplicar até mesmo às empresas elegíveis para relatórios simplificados, porque isso garante a conformidade com os padrões exigidos pelo país, né? Então, a conformidade com a Receita exige que todas as corporações em operação apresentem relatórios financeiros auditados e um relatório de auditoria juntamente com a declaração de imposto sobre lucros, né? Então, com vigência desde o ano passado, até mesmo as pequenas empresas que têm uma receita bruta abaixo de 2 milhões de dólares de Hong Kong, que dá aproximadamente 250 mil dólares, elas devem cumprir esse requisito, né? E além disso, o registro das empresas, ele prescreve que toda empresa tem que entregar uma declaração anual que vai conter todas as suas informações principais, como a sede registrada, os acionistas, quem são os diretores e o secretário da empresa, né? Então, a data de entrega dessa declaração é estipulada para 42 dias depois da data de aniversário da incorporação da empresa. E se a empresa não apresentar essa declaração depois do prazo, ela torna-se passível de multa, né? Além disso, uma empresa de responsabilidade limitada em Hong Kong, ela está sujeita também à obrigação de apresentar essa declaração de imposto sobre lucros, né? Esse formulário, ele tem como propósito principal justamente relatar o imposto que vai incidir sobre os lucros da empresa em questão, né? Então, quem deve apresentar essa declaração? São os negócios recém-registrados, os negócios que estão em continuação, e até mesmo os negócios que não são obrigados a apresentar a declaração anual. E também, quando se deve apresentar essa declaração, né? Geralmente, o prazo normal de apresentação é dentro de um mês, a partir da data de emissão do formulário, né? Tem também a prorrogação para uso de arquivamento eletrônico. Então, para incentivar a adoção desse arquivamento eletrônico, a Receita ela vai oferecer uma prorrogação adicional de um mês, para além do prazo padrão, e o esquema de prorrogação em bloco também existe, mas isso é mais para representantes fiscais que querem apresentar várias declarações de vários clientes ao mesmo tempo, né? Além do mais, todo ano você é obrigado a apresentar uma declaração do empregador à Receita, né? E esse formulário, ele contém também informações relevantes, como a remuneração dos empregados, os benefícios adicionais e outras bonificações ou deduções. Então, a declaração do empregador, ela permite que a Receita determine com precisão as obrigações fiscais sobre os salários dos empregados, né? Então, o não cumprimento também pode resultar em penalidades e multas, e por isso é necessário apresentar a declaração do empregador corretamente e pontualmente, né? Então, o que nós sugerimos para que todas essas etapas sejam feitas e concluídas de maneira satisfatória, né? Que as empresas entendam as práticas contábeis e fiscais de Hong Kong, né? Que avaliem também as propostas de serviço, que cultivem hábitos de manutenção de registro, mantenham as declarações e relatórios sempre pontuais, mantenham também os relatórios financeiros frequentes, principalmente para empresas com alto volume de transações, né, que as empresas façam a manutenção dos seus registros estatutários e comerciais atualizados, que atualizem regularmente suas contas bancárias e estejam sempre em consultoria com especialistas em secretariado corporativo, né? E aqui nós trouxemos, a título de informação, exemplos de como seriam as datas e os prazos
para o recebimento e a entrega das declarações e dos formulários, de alguns deles. Por exemplo, se a empresa tem uma data de incorporação em maio de 2024 e seu fim do ano contábil é em dezembro, o prazo para entrega dessa declaração anual seria 42 dias após a data de incorporação, o que daria em junho de 2025, né, que seria no próximo ano. O recebimento da declaração do imposto sobre lucros, o primeiro também, seria mais ou menos 18 meses após essa data de incorporação, mais ou menos em outubro de 2025, e já o prazo para a entrega dele seria 90 dias após, o que daria mais ou menos janeiro de 2026. Né? Então, a empresa que tem o fim do ano contábil em dezembro, depois dessa primeira entrega, toda declaração vai ter o prazo no dia 15 de agosto, né? E também a data de recebimento da declaração do empregador, ela vai ficar fixada como dia 1º de abril e o prazo da entrega um mês após, que seria em maio, né? Essas datas, elas são apenas um demonstrativo de como acontecem os prazos das declarações e os nossos clientes, eles podem contar com gente para a realização de todas essas etapas, né? E para outras informações também mais específicas. Aqui a gente trouxe apenas um panorama geral, né? E eu acredito que a gente fica por aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Lara? Acho que agora está dando para me ouvir, né? Meu microfone Sim. fechou. Mas, basicamente, né, a gente criou essa série de bate-papos, é uma coisa que a gente tem intenção de dividir com os nossos clientes também, possíveis clientes no futuro. É um assunto um pouco mais técnico, né? Mas a ideia é que eles possam entender com mais facilidade e simplicidade também como que a gente consegue manter essas informações dentro da regra, né? Dentro do esperado e também para facilitar o trabalho das empresas. Então, assim como a Maria Laura comentou, tem algumas coisas que a gente pede que, na verdade, são para facilitar, né, a gente emitir alguns documentos, a gente concluir alguns processos contábeis que são obrigatórios para que isso aconteça de forma mais tranquila. Mas, basicamente, hoje a gente gravou também toda essa conversa, todos os tópicos, a gente vai disponibilizar isso no nosso canal do YouTube. E em breve a gente vai ter um novo bate-papo também, a gente vai abordar um outro tema, e a gente vai mantendo vocês, né, informados para que a gente possa, cada vez mais, acho que com mais informação, a gente consegue ser mais eficiente, não só na parte de prestação dos serviços, mas também para que as empresas entendam, né, como é que elas podem usufruir das vantagens que elas têm tendo uma empresa em Hong Kong, mas também mantendo ali dentro da lei por parte das autoridades locais. Mas a gente fica por aqui hoje, pessoal. A gente vai marcar uma próxima conversa e essa aqui também vai ser disponibilizada no nosso canal. A gente está preparando uma série de vídeos para vocês e a gente se encontra em breve. Bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.